Há quase 2000 anos, o Messias veio a esse mundo, revelar o Pai, ensinar a verdade e trazer a salvação. O mundo que jazia em trevas e maldade agora via a luz da salvação, resplandecer na vinda do Messias, a luz que veio desfazer as obras das trevas. Seu ensino se estendeu pelos confins do mundo, e preenchia o vazio dos corações dos aflitos, cansados e oprimidos pela escravidão e maldade desse mundo, já que as palavras do Messias eram o puro amor e luz que resplandeciam do Pai, além de trazer a esperança e a salvação a todos que nele crescem. A verdade, porém, foi duramente perseguida pelas hostes da maldade, mas por mais que a palavra do Messias fosse perseguida, ela sempre produzia frutos, os verdadeiros filhos do Pai, os quais permaneciam na fé até o fim, pois estavam cheios do Espírito do Pai. Hoje, a verdade novamente é revelada aos quatro cantos, por meio das duas oliveiras, os quais, assim como os profetas e os discípulos, transmitem a pura palavra de salvação do Messias e do Pai, a fim de libertar as pessoas e resgatá-las dos enganos desse mundo, pois o fim está próximo, e assim finalmente os salvos herdarão as moradas celestiais, deixadas pelos caídos. Esse foi o plano elaborado pelo Pai, o plano de salvação. O plano de resgate. O plano de Israel de tornar seu povo numeroso, o introduzindo na vasta terra do Egito se concretizou, e após muito tempo o povo de Israel havia se multiplicado por todo o Egito. Porém, Azazel nessa altura despertava desejos de poder, ele estava no controle do Egito e ao perceber que o povo de Israel se tornará muito numeroso decide elaborar um plano de frear o crescente aumento do domínio de Israel. E os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito, e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, e de maneira que a terra se encheu deles. E levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse ao seu povo, eis que o povo dos filhos de Israel é muito, e mais poderoso do que nós. Eia, usemos de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem, e aconteça que, vindo guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos, e pelejem contra nós, e subam da terra. Mas o que na realidade estava acontecendo era o início da disputa de poder entre Israel e Azazel e consequentemente a separação e a rivalidade entre os dois. Até então os três principais caídos Israel, Azazel e Ismael estavam unidos, comandando todos os demais caídos sobre a terra, subjugando e enganando a humanidade em seus reinos, mas Azazel começou a contrariar a ideia de Israel de se colocar como Deus único, já que até então todos eram adorados igualmente. E ao ver o povo de Israel se multiplicando e se tornando poderoso, Azazel teme perder seu posto, então decide se rebelar e ir contra os planos de Israel. Dá-se início então a um racha entre os caídos, e por meio de um novo faraó, Azazel ordena a perseguição ao povo de Israel, entregando a servidão, aos trabalhos pesados, bem como a morte aos filhos homens recém-nascidos do povo israelita. Porém Israel havia escolhido uma criança, filho da descendência de Levi, e fez com que a filha do faraó o adotasse ao ser encontrado dentro de um cesto em meio ao rio. A filha do faraó então o chamou de Moisés e o criou entre a realeza egípcia. Um fato curioso é que a história de Moisés é muito semelhante à do rei Sargão da Babilônia, o qual segundo o relato era filho de uma sacerdotisa e, quando recém-nascido, foi colocado numa cesta de vinho e enviado rio abaixo, tendo sido criado sob a proteção da deusa Ishtar. Como os caídos sempre repetem seus planos, Israel fez com Moisés o mesmo que fizeram no passado a Sargão, já que são eles que escolhem e dão poder sobre os poderosos da terra, homens que segundo seu coração conquistam e subjugam as nações, e assim como escolheram Sargão para ser líder da nação, assim também Israel escolhera Moisés como líder de seu povo. O plano de Israel era de introduzir Moisés na alta cúpula do Egito e assim poder aprender todos os conhecimentos egípcios, como a cabala egípcia, suas leis, cultos e ordenanças, para que futuramente fosse a base para a doutrinação de seu povo, afinal Moisés era da descendência sacerdotal de Israel. Já adulto Moisés se reunia com seus irmãos israelitas, até ver um deles ser atormentado por um egípcio. Moisés então não pensa duas vezes e mata o egípcio, fugindo logo em seguida para o deserto. Note que ele agiu semelhante a seu antepassado Levi,
o qual juntamente com seu irmão Simeão mataram todos da cidade de Siquém, a fim de vingar sua irmã, pois partilham da mesma linhagem da maldade. E mais uma vez o cenário desértico entra em cena, assim como Israel aparecerá a Abraão, Isaque e Jacó no deserto, além é claro ao Messias, ó tentando, o mesmo se manifesta a Moisés, em meio a uma sarça ardente. E apareceu-lhe o Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse, agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, e disse, Moisés, Moisés. Respondeu ele, eis-me aqui. E disse, e não te chegues para cá, ou tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Israel então escolhe Moisés como o líder de seu povo, o responsável por conduzir o povo para fora do Egito, bem como doutriná-lo a fim de lhe oferecerem sacrifícios. Vai, e ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: O Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu, dizendo, certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Portanto eu disse, far-vos-ei subir da aflição do Egito à terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu, a uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás, tu com os anciãos de Israel, ao rei do Egito, e dir-lhe-eis, o Senhor Deus dos Hebreus nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Porém, Israel sabe que o faraó não deixará seu povo sair do Egito, pois tal estava sob o controle de Azazel, o qual nessa altura disputava poder contra Israel. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte. Porque eu estenderei a minha mão, e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele, o depois vos deixará ir e eu darei graça a este povo aos olhos dos egípcios, e acontecerá que, quando sairdes, não saireis vazios. Porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata, e joias de ouro, e vestes, as quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. Israel promete ainda a Moisés que seu povo despojará o Egito, ou seja, ele destruirá o Egito para que assim seu povo roube a riqueza do mesmo. Além disso, Israel concede poderes a Moisés, a fim de fazer sinais e prodígios perante os israelitas e o faraó, e um desses prodígios é o de transformar seu cajado em uma serpente, o símbolo de Israel, a antiga serpente do Éden. Moisés a princípio não queria cumprir as ordens de Israel, mas este também escolhe o irmão de Moisés, Arão, para que o mesmo o auxilie na empreitada de retirar seu povo do Egito, mas o principal motivo aqui de Israel ter escolhido Arão é pelo fato de Ismael, seu braço direito, poder utilizar seu corpo, assim como Israel se utilizaria do corpo de Moisés. Assim os dois caídos Ismael e Israel enfrentariam Azazel no corpo do faraó, para ver quem era o mais forte. Assim Israel manda Moisés e Arão para o Egito, com a seguinte ordem. E disse o Senhor a Moisés, quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão, mas eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe ir o povo. Então dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. E eu te tenho dito, deixa ir o meu filho, para que me sirva, mas tu recusaste deixá-lo ir, eis que eu matarei a teu filho, o teu primogênito. Em diversas passagens que se segue se menciona que Deus endurece o coração do faraó, para que o mesmo não liberte o povo, e assim esse Deus possa manifestar toda a sua força perante o Egito. Ora, pela lógica desse Deus, é melhor endurecer o coração do faraó e assim destruir e matar todo o Egito, perante sua recusa, do que simplesmente punir somente o faraó, e assim poupar todo o Egito e a morte de dezenas de milhares. Mas a realidade que se passa aqui é que tudo não passa de uma disputa de poder entre dois caídos. Azazel no corpo do faraó nunca iria permitir o povo de Israel deixar o Egito, a menos que seu império fosse destruído. Por isso se diz erroneamente que Deus endureceu o coração do faraó,
mas que na realidade era o próprio Israel disputando o poder contra Azazel. Outro fato revelador se refere a esse Deus chamando os israelitas de meu filho primogênito, enquanto o filho primogênito do pai é o Messias, o princípio da criação. Para Satanás, Israel é seu filho primogênito, já que foi sua primeira criação, seu povo único, preparado desde Abraão até se tornar sua tão almejada nação, a qual levaria seu nome, já que Israel é totalmente ególatra. Veja que Israel ameaça Azazel, que se caso não libertasse seu povo mataria seu filho, teu primogênito, se referindo ao Egito, o qual foi o primeiro império de Azazel. Tanto Moisés e sua mulher Séfora e seus 2 filhos partem para o Egito, porém, no meio da viagem durante a noite Israel aparece a Moisés e tenta matá-lo, o que só não foi concretizado porque sua mulher tomou seu filho e o circuncidou, pois o mesmo não era até então. Sua mulher o chama de homem sanguinário, não em relação à circuncisão, mas pelo fato de Moisés atrair a morte, inclusive a sua família, e de fato Moisés viria a se tornar um dos maiores assassinos e sanguinários da face da terra. Tendo chegado ao Egito, Moisés juntamente com Arão se apresentam ao faraó, que na verdade era Azazel possuindo o mesmo, mas perante as ameaças de Moisés, Azazel se recusa a deixar o povo partir. Além disso, Azazel aumentou o trabalho dos israelitas, bem como punições, o que gerou um conflito entre eles e Moisés, pois o intento de Azazel era esse, causar um conflito entre o povo israelita e Moisés. Israel envia Moisés e Arão novamente ao faraó, mas desta vez para se realizar um prodígio perante ele. E o Senhor falou a Moisés e Arão, dizendo, quando o faraó vos falar, dizendo, fazei vós um milagre, dirás a Arão, toma a tua vara, e lança-a diante de Faraó, e se tornará em serpente. Então Moisés e Arão foram ao Faraó, e fizeram assim como o Senhor ordenara, e lançou Arão a sua vara diante de Faraó, e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. E Faraó também chamou os sábios encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com os seus encantamentos. Porque cada um lançou sua vara, e tornaram-se em serpentes, ao mais a vara de Arão tragou as varas deles. Porém o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha falado. Perceba que o faraó por meio de seus magos também fizeram com que a outra vara se transformasse em serpente, porém esta foi devorada pela serpente de Arão. Como se trata de uma disputa entre caídos, isso explica o porquê de ambas as varas se transformarem em serpentes, mas pelo fato de Israel nessa altura possuir um exército de caídos maior que o de Azazel e assim transmutar mais energia, este perdeu a disputa das serpentes. Com isso Israel demonstra que ele era mais poderoso. Mas Azazel não se dá por vencido e continuar a desafiar o poder de Israel. Dá-se início então a 10 pragas enviadas por Israel ao império de Azazel, como forma de destruí-lo e demonstrar seu poder perante ele. A primeira praga enviada por Israel foi a conversão das águas em sangue. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado, e Arão levantou a vara, e feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó, e diante dos olhos de seus servos. E todas as águas do rio se tornaram em sangue, e os peixes, que estavam no rio, morreram, e o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos, de modo que o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. E virou-se Faraó, e foi para sua casa, ou nem se preocupou com esse prodígio. Veja que mais uma vez o faraó se utiliza de seus magos, de modo a tentar combater a praga enviada por Israel, o que na verdade eram os anjos de Azazel usando seus poderes para combater as forças dos anjos de Israel, já que ali havia uma guerra entre os dois lados, de modo que ambos usavam seus poderes para guerrear, por isso que o faraó, o próprio Azazel, não se preocupava, pois acreditava bater de frente contra Israel. A segunda praga enviada por Israel foram as rãs. Disse mais o Senhor a Moisés, dize a Arão, estende a tua mão com tua vara sobre as correntes, e sobre os rios, e sobre os tanques, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. E Arão estendeu a sua mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs, e cobriram a terra do Egito.
Então os magos fizeram o mesmo com os seus encantamentos, e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. A terceira praga foram os mosquitos, embora algumas bíblias relatem ser piolhos, mas as mais antigas relatam ser mosquitos. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: estende a tua vara, e fere o pó da terra, para que se tornem mosquitos por toda a terra do Egito. E fizeram assim, e Arão estendeu a sua mão com a sua vara, e feriu o pó da terra, e havia muitos mosquitos nos homens e no gado, todo o pó da terra se tornou em mosquitos em toda a terra do Egito. E os magos fizeram também assim com os seus encantamentos para produzir mosquitos, mas não puderam, e havia mosquitos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu, e não os ouvia, como o Senhor tinha dito. Desta vez exército de caídos de Azazel não conseguiram dar conta de combater contra a praga enviada por Israel, pois nessa altura Azazel contava com um número muito inferior de caídos em relação a Israel e Ismael. Por tal motivo seus poderes não surtiam tamanho efeito para competir contra o exército de Israel, mas mesmo assim Azazel se enfurece e não se entrega a seu oponente. A quarta praga foram moscas venenosas que acometeram todo o Egito, e desta vez o faraó não invocou seus magos para combaterem a nova praga, pois Azazel já sabia que não possuía poder suficiente para enfrentar a praga. Em vez disso ele chama Moisés e Arão e propõe a eles que o povo sacrifique a Deus ali mesmo, no Egito. Porém, Moisés se recusa, pois segundo ele os sacrifícios praticados pelos israelitas eram considerados abomináveis aos olhos dos egípcios. Moisés respondeu: não é conveniente que se proceda desta maneira, pois os sacrifícios que oferecemos ao Senhor, nosso Deus, seria uma abominação aos olhos dos egípcios. Se oferecemos, sob os olhos dos egípcios, sacrifícios que lhes são abomináveis, não nos apedrejarão eles? Havemos de ir ao deserto, a 3 dias de caminho, e ofereceremos lá sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, conforme Ele nos ordenou. O sacrifício que Moisés se referia a ser abominável aos olhos dos egípcios não era o de animais, até porque os egípcios também sacrificavam animais aos seus deuses e faraós, mas sim a sacrifício de crianças, o qual mais agradava a Israel. Por isso Moisés não quer fazer tal sacrifício abominável entre os egípcios, os quais se escandalizariam e matariam os israelitas. Mas o mesmo deverá ser feito no deserto, em total oculto, assim como seu Deus diabólico ordenou. A quinta praga é a peste nos animais, a qual matou todo o gado dos egípcios, mas nenhum dos israelitas. Assim Israel acaba com os animais dos egípcios, e mais uma vez Azazel se recusa a deixar os israelitas partirem. A sexta praga foram úlcera e tumores, que acometeu todos os egípcios, incluindo os magos do faraó. Tomaram, pois, da cinza do forno e apresentaram-se diante do faraó. Moisés atirou-a para o céu e produziram-se, sobre os homens e sobre os animais, tumores que se arrebataram em úlceras. Os mágicos não puderam aparecer diante de Moisés por causa das úlceras, porque foram atingidos como todos os egípcios. A sétima praga foi o granizo. Uma forte tempestade de granizo atingiu todo o Egito, de modo que toda a verdura e colheita dos egípcios se perderam. A oitava praga foram os gafanhotos, os quais destruíram um pouco o resto de plantação que havia sobrado da praga anterior. A nona praga foram trevas. Durante 3 dias o Egito ficou em total escuridão, exceto as regiões habitadas pelos israelitas. Desta vez o faraó ficou ainda mais enfurecido, e ameaçou matar Moisés caso voltasse a se apresentar perante ele. Afinal o caos reinava no Egito, pessoas doentes, sem animais, plantação, e pessoas totalmente desesperadas. Azazel via seu império ser devastado, e ainda faltava a última praga, e a mais terrível, a morte de todos os primogênitos do Egito. E para tal feito Israel ordena a Moisés que instrua todo o povo a sacrificar um cordeiro, e que seu sangue seja aspergido nos batentes da porta de cada casa dos israelitas. Além disso, todos deveriam comer o cordeiro assado, juntamente com pães assados sem fermento, dando origem assim ao rito da Páscoa judaica, a qual consistiria em comer durante 7 dias pães sem fermento e no 7º todos deveriam se reunir para a celebração da Páscoa, onde o cordeiro imolado seria servido. Este rito faz alusão ao 7º dia do reino, onde todos os anjos se reúnem com o Pai, como uma família.
assim como o milênio do Messias, onde 6 dias, que são 6.000 anos segundo o tempo desse mundo, ele seria entregue aos caídos, e ao fim desse tempo, são se completar 7.000 anos, o Messias retorna para buscar todos os salvos, que se reunirão aos anjos e ao Pai para o 7º dia do reino, ou milênio. Os caídos sempre copiam as coisas do reino, uma cópia oposta, assim Israel se haria sua própria festividade, uma alusão ao 7º dia do reino, por isso instrui seu povo a celebrar o 7º dia em sua honra. O sangue na porta seria o aviso, para que os caídos enviados por Israel não matassem ninguém da casa marcada, mas que passasse adiante, já que como não possuía onisciência era necessário Israel marcar todas as casas pertencentes a seu povo, e assim durante a noite os caídos mataram todos os filhos primogênitos do Egito. Pelo meio da noite, o Senhor feriu todos os primogênitos no Egito, desde o primogênito do faraó, que devia assentar-se no trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. O faraó levantou-se durante a noite, assim como todos os seus servos e todos os egípcios, e fez-se um grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Israel tinha um motivo particular de matar somente os filhos primogênitos, já que ele foi o segundo anjo criado pelo Pai, sendo antecedido pelo Messias, o primogênito do Pai. Logo ele tinha uma aversão aos filhos que eram primogênitos, e ao matar todos os primogênitos do Egito ele faz uma provocação ao Messias, de que ele futuramente faria o mesmo com ele, assim que viesse a essa terra. Além do cumprimento perpétuo do rito da Páscoa, Israel institui outra lei, referente aos primogênitos de seu povo, que todo primogênito, quer seja homem ou animal, lhe pertencia, era sua propriedade, até ser adquirido mediante um sacrifício. Consagrarás ao Senhor todo o primogênito, ou mesmo os primogênitos de teus animais, os machos, serão do Senhor. Entretanto, resgatarás com um cordeiro todo o primogênito do jumento, ou do contrário, quebrar-lhe-ás a nuca. Todo o primogênito dos homens entre teus filhos, resgatá-lo-ás igualmente. Israel deixa claro que o povo é sua propriedade, por isso sempre exigia obediência, a circuncisão e sacrifícios para agradá-lo. O Egito estava devastado, e Azazel, depois de ver seu império destruído, decide libertar os israelitas, já que os egípcios estavam apavorados temendo mais mortes. Os israelitas então partem do Egito, mas não sem antes saquear os egípcios. Todo o ouro, prata, vestuário e objetos valiosos foram roubados pelos israelitas, que se aproveitaram do completo caos que acometia o Egito. Os israelitas, segundo a ordem de Moisés, tinham pedido aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e vestes. O Senhor lhes fizera ganhar o favor dos egípcios, que atenderam ao seu pedido. Foi assim que despojaram os egípcios. Os israelitas partiram de Ramsés para Socot, em número de 600.000 homens, aproximadamente, sem contar os meninos. Tal passagem foi descaradamente alterada. Como os egípcios entregariam todo o seu tesouro aos israelitas como objeto de favor? Sendo eles os responsáveis pelos males que recaíram sobre eles? A verdade é que os egípcios, fragilizados e em choque devido ao caos e morte de seus filhos, se sentiram ameaçados pelos israelitas, não sobrando alternativa do que deixá-los tomarem a riqueza que possuíam, pois temiam sofrerem ainda mais os castigos infligidos por eles. Assim Israel, cumprindo o pacto que fizera aos patriarcas no passado, retira seu numeroso povo do Egito, para então o levar ao deserto, onde os escravizariam à sua adoração. Azazel, furioso por ter sido derrotado, ainda faz uma última tentativa de combater Israel e destruir seu povo, mas novamente sofreu outra derrota, quando Moisés, por intermédio dos anjos caídos, abre o mar vermelho para seu povo passar e consequentemente o fechamento do mesmo sobre o faraó e seu exército, demonstrando quem é o caído mais poderoso da terra. Moisés então conduziu todo o povo pelo deserto, mas quando havia se passado um mês, desde a saída do Egito, o povo começou a se queixar contra Moisés, preferindo inclusive a morte do que acompanhar Moisés pelo deserto, pois vagavam sem parar pelo deserto, não havia comida, água, e o povo até chegou a cogitar a retornar ao Egito, onde segundo eles tinham vasta alimentação.
Disseram-lhes: Oxalá tivéssemos sido mortos pela mão do Senhor no Egito, quando nos assentávamos diante das panelas de carne e tínhamos pão em abundância. Vós nos conduzistes a este deserto, para matardes de fome toda esta multidão. O Senhor disse a Moisés: Vou fazer chover pão do alto do céu. Sairá o povo e colherá diariamente a porção de cada dia. Pô-lo-ei desse modo à prova, para ver se andará ou não segundo minhas ordens. Israel então decide dar uma espécie de alimento a eles, o maná, que segundo Moisés era o pão do céu. Este maná aparecia todas as manhãs, e os israelitas tinham que recolher todos os dias, menos no sábado, e eles se alimentaram disso durante os 40 anos que permaneceram no deserto, e por isso os judeus tinham a crença de que seus antepassados foram alimentados por Deus, e que por tal motivo eram um povo santo, guiado e nutrido por Deus. Foi por isso que o Messias disse claramente a eles que o pão de que se alimentaram não procedia do Pai, pois o verdadeiro alimento do Pai conduz à vida eterna, diferente do maná dado por Moisés, o qual conduziu à morte, já que aquele povo não estava se nutrindo da palavra do Pai mas sim do falso Deus desse mundo. Disseram-lhe: Pois, em que sinal, fazes tu, para que o vejamos, e creiamos em ti? Que óperas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, o Messias: e na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão do Pai é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E o Messias lhes disse: Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Veja que os judeus estavam céticos em relação ao Messias, já que segundo sua doutrina seus antepassados foram alimentados e guiados por Deus, recebendo a dádiva do céu, e por tal motivo acreditavam que eram um povo santo, sendo que o Messias desmente Moisés e sua doutrina, que ele não deu o verdadeiro pão da vida, ou seja, a palavra do Pai, mas sim o falso pão de Israel, um pão físico, o que causou a morte espiritual dos israelitas. Não que alguém viu ao Pai, a não ser aquele que é do Pai, este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto, e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. O Messias deixou claro que os antepassados deles comeram do maná e morreram, se referindo não à morte carnal, mas espiritual, que eles não herdariam a vida eterna, e ainda complementa que ninguém viu o Pai, a não ser ele, o qual veio do Pai para o revelar ao mundo, revelando que o Deus adorado no deserto, que aparecia aos seus pais e os alimentava, não era o Pai. Por tal motivo não acreditavam no Messias, pois estavam cegados pela falsa doutrina de Moisés e de seu falso Deus. Da mesma forma é a alusão à fonte de água dada por Moisés ao povo para beber, e que os judeus acreditavam ser a água da vida, a água de Deus, a qual recobrou a vida do povo israelita a prosseguir para a terra prometida, mas que o Messias diz claramente que a única fonte de vida procede dele, e não de Moisés. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. O Messias se refere ao fato dos israelitas sempre se queixarem a Moisés no deserto, clamando por sede, e ele para aplacar a fúria do povo fazia jorrar água do rochedo, mas esta água simbolicamente somente aplacava a sede carnal, já que o povo seguia Moisés no deserto, obedecendo sua doutrina mas sempre se queixavam, estavam exaustos, fadados, mortos espiritualmente, o fardo pesado deixado por Moisés e sua doutrina, mas o Messias espiritualmente diz ao povo que sua doutrina, diferente da de Moisés, faria que nunca teriam sede, pois é uma água viva, no sentido que leva à vida eterna e não à morte como a água de Moisés. O Messias ainda indaga aos judeus em relação ao episódio das serpentes enviadas ao povo, quando mesmo clamava de fome ao seu Deus. E qual o pai de entre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Após tempos vagando pelo deserto e comendo apenas maná, já que estavam fartos do mesmo alimento,
o povo novamente se voltou a rebelar contra Moisés e seu Deus, ao ponto de Israel se enfurecer e mandar serpentes venenosas atacar seu povo, matando milhares de pessoas. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Após o povo se arrepender e pedir clemência a Israel, este decide salvar seu povo, e ordena a Moisés a fabricar uma serpente de bronze, a qual posta num madeiro no meio do acampamento, curaria todos aqueles que se prostrassem a ela. E disse o Senhor a Moisés: Faze-te uma serpente ardente, e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal, e pô-la sobre uma haste, e sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Esta serpente de bronze representa o próprio Israel, a antiga serpente do Éden. Como ele queria total submissão a seu povo, ele ordena que o mesmo o adore na figura da serpente. A religião mais tarde assimilou esta serpente à morte do Messias no madeiro, o que é totalmente errôneo, já que a serpente representa Israel, Satanás, sendo adorado por seu povo, ao contrário do Messias, que não recebe adoração e nem foi levantado em um madeiro para que nós fossemos salvos, pois a salvação vem de sua palavra e não de sua morte, a qual foi em decorrência de sua palavra de salvação trazida a esse mundo. O Messias mais uma vez confirma que o Deus dos israelitas não era o Pai, indagando-os: qual pai daria uma serpente a seu filho quando este clama de fome? Se eles, sendo maus, dão coisas boas aos filhos, quanto mais o Pai dos céus, bastando pedir. Assim o Messias mais uma vez desmascara o falso Deus deles. E várias foram as ocasiões que Israel enviou pragas para matar seu povo, o qual constantemente se queixavam da escravidão que passavam no deserto. Israel havia simplesmente tirado seu povo da escravidão do Egito para a escravidão do deserto, e essa ainda pior, já que passavam fome, sede e sempre eram castigados e mortos por seu Deus. Lembramo-nos dos peixes que comíamos de graça no Egito, os pepinos, os melões, os alhos bravos, as cebolas e os alhos. Agora nossa alma está seca. Não há mais nada, e só vemos maná diante de nossos olhos. Após muita queixa de seu povo, Israel decide dar-lhes outro alimento, carne, através de codornizes, mas ao ver o povo comemorar por terem outro alimento e poderem se fartar, Israel se enfurece e envia uma praga para matar boa parte do povo, afinal ele é um Deus sádico. Ainda a carne estava nos seus dentes, e ainda não estava mastigada, quando a cólera do Senhor se inflamou contra o povo, e o Senhor feriu o povo com um grande flagelo. Conduta totalmente oposta à do Messias, o qual sempre alimentava o povo, por meio do milagre da multiplicação, aos que iam em suas pregações, mas como se trata de Israel, este doutrinava seu povo através do medo e obediência, tanto que por diversas vezes Israel cogitou destruir todo o povo, tamanha era a rebeldia deles pela doutrinação forçada de Moisés. Perceba que a história dos israelitas no deserto é uma cópia oposta ao plano de salvação do Pai, onde Israel, o Deus único, guia seu povo pelo deserto, em busca da terra prometida, fazendo alusão ao reino do Pai, o deserto sendo sua doutrina, a água de Moisés, fazendo alusão à fonte de vida do Messias, bem como o maná, fazendo referência à palavra do Messias, o pão que alimenta os famintos de espírito. Tudo foi uma cópia oposta, onde Israel doutrinava seu povo no pecado, na doutrina da carne, guiando a uma terra prometida deste mundo, enquanto o Messias doutrina ao amor e salvação no reino eterno prometido pelo Pai. Como o Messias veio em nome do verdadeiro Pai, logo ele agiu ao oposto do falso Deus de Israel, e isso se comprova através de seus milagres. Veja que Moisés abriu o mar para matar os egípcios, enquanto o Messias acalmou o mesmo para salvar seus discípulos. Enquanto Israel matava seu povo que o acompanhava no deserto e que clamavam de fome, o Messias sacia a fome do povo que o acompanhava. E enquanto Moisés conduzia seu povo à escravidão e morte no deserto, o Messias conduz o povo à liberdade e vida eterna.
O pai sabia do plano destrutivo de Israel, e sabia como aquele povo doutrinado por ele seriam responsáveis por inúmeros pecados e enganos espalhados pela terra. Por isso ele decide intervir e dar a Israel suas leis a serem aplicadas ao povo. Por meio de 2 anjos, as 2 testemunhas, o pai entregaria a Israel 2 placas contendo os 10 mandamentos, a verdadeira lei do pai. Israel, sabendo disso, ordena a Moisés subir sozinho no monte, e lhe diz que se aproximaria dele numa nuvem espessa, para que o povo saiba que aquele Deus estava com Moisés. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o sonido da buzina ia crescendo cada vez mais, ao Moisés falava, e Deus lhe respondia em voz alta. E, descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. E disse o Senhor a Moisés, desce, adverte ao povo que não traspasse o termo para ver o Senhor, para que muitos deles não pereçam. Israel primeiramente queria que o povo obedecesse cegamente a Moisés, seu servo, para então possuir seu corpo e assim transmitir as ordens diretamente a seu povo. Por isso que os judeus creem que Moisés conversava com Deus face a face, como sendo um grande profeta, mas o Messias diz claramente que ninguém ouviu a voz do Pai, nem mesmo o seu parecer. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. E o Pai, que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. Moisés estava possuído por Israel, e este ordena aos caídos cercarem todo o monte com fogo e fumaça, e matar todo aquele que se chegasse perto ou tentasse subi-lo, já que ele haveria de se encontrar com as 2 testemunhas, a fim de receber os 10 mandamentos do Pai. Por isso ele criou todo esse teatro fingindo ser um Deus a falar com Moisés, mas que na realidade era Israel, era ele recebendo as 2 placas. A própria Vulgata Antiga revela na passagem que Moisés possuía uma cornuta em sua cabeça, ou seja, chifres. Através das adulterações bíblicas esse termo foi retirado e posto no lugar que o rosto de Moisés resplandecia, mas a verdade é que como Israel esteve na presença espiritual das 2 testemunhas, o mesmo não pode conter seu disfarce, e a luz da verdade emitida pelas 2 testemunhas revelaram a verdadeira identidade de Moisés, o qual teve que cobrir a cabeça com um véu, para que não fosse percebido pelo povo os chifres de Israel emanando de sua cabeça. Da mesma forma ocorreu durante a transfiguração do Messias, onde ele, ao acessar a dimensão espiritual, fez com que seus discípulos testemunhassem Moisés ao seu lado, o qual era o próprio Israel, bem como Ismael do outro, na figura de Elias. Desta forma ele queria demonstrar que os caídos sempre estavam o atormentando, assim como fazem com todas as pessoas deste mundo, mas que não conseguimos vê-los pois não conseguimos enxergar o plano espiritual. Veja também que a estátua de Moisés presente no Vaticano possui chifres, pois seu autor, Michelangelo, na época em que a esculpiu tinha acesso à Vulgata original, então sabia que Moisés possuía chifres. Após receber os 10 mandamentos, Israel ainda permaneceu 40 dias no alto do monte, pensando em uma forma de esconder os mandamentos de seu povo, bem como a não fazê-los a obedecerem. Mas devido a essa demora de Moisés retornar, o povo começou a se rebelar, e exigiram a Arão um Deus para adorar, pois acreditaram nesse momento que Moisés não mais voltaria. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão, e disse-lhe, levanta-te, faze-nos deuses, que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Arão então manda construir um bezerro de ouro e ordena ao povo adorá-lo, dizendo ser ele o Deus de Israel. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro, que estavam nas suas orelhas, e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos, e trabalhou o ouro com um buril, e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram, veste é teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele, e apregoou Arão, e disse, amanhã será festa ao Senhor. Israel no alto do monte, ao ouvir o festejar do povo, percebe que estão adorando um bezerro em seu lugar, e furioso joga as 2 tábuas no chão, as quais se quebram.
e desce até ao povo, onde ordena que os que não adoraram o bezerro peguem suas armas e mate todo aquele que o adorou, não importando ser pai, mãe, ou filho. E disse-lhes, assim diz o Senhor Deus de Israel, cada um põe a sua espada sobre a sua coxa, e passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, e cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo aquele dia uns 3.000 homens. Cerca de 3.000 pessoas foram mortas, isto incluindo somente os homens, e o mais curioso é que Arão, o responsável por criar o bezerro de ouro, não foi punido, isso porque Arão era um receptáculo de Ismael, o braço direito de Israel, que ao perceber a revolta do povo decide criar um ídolo, a fim de controlá-los já que haviam se rebelado contra Moisés. E por ser o braço direito de Israel este não poderia ser punido, já que este seria o falso profeta que doutrinaria todo o povo ao lado de Moisés. Israel havia quebrado as primeiras tábuas, mas após receber a segunda elabora um plano para escondê-las do povo, e isso se daria através da construção de uma arca, a chamada Arca da Aliança, onde os mandamentos seriam escondidos longe do alcance do povo. Os 10 mandamentos são a lei do Pai, baseada no amor ao próximo, e foram entregues a Israel como testemunho de suas obras, pois o Pai sabia que ele se colocaria como Deus nessa terra, e por meio de suas ordenanças de morte e pecado enganaria muitos, por tal motivo ele entrega os 10 mandamentos, como forma de testificar suas obras, que ao violá-los saberíamos quem realmente é do Pai e quem não é. Os 10 mandamentos originais são: primeiro, amar o Pai sobre todas as coisas. Ou seja, não colocar nada nem ninguém acima dele, pois o Pai é a perfeição, a luz, a sabedoria e o amor supremo. Segundo, não faça imagens nem esculturas, não fazer nenhum tipo de imagem, escultura ou desenho, a fim de adorá-lo ou reverenciá-lo. Aqui se inclui também as tatuagens, as quais profanam o verdadeiro templo do Pai, que é o corpo humano. Terceiro, não clame ao Pai em vão. Significa não tentar o Pai, pedir coisas vãs, como punições, bens materiais, futilidades, nem fazer ladainhas e vãs repetições de orações como os religiosos fazem. Quarto, lembrai do sábado para o santificar. Se refere ao 7º dia no reino, o milênio do Messias, seu reinado e não ao dia semanal deste mundo. Devemos lembrar da vinda do Messias para estarmos em santidade e assim participar do seu reino. Quinto, honrar pai e mãe. Ter respeito por seus progenitores. Sexto, não matar. Não tirar a vida, não assassinar. Sétimo, não adulterar. Não trocar o verdadeiro pelo falso, adulterar a palavra e profecia do Pai, ensinando mentira no lugar da verdade. Oitavo, não roube. Não roubar ou furtar nada alheio. Nono, não diga falso testemunho. Não acusar alguém injustamente, mentir, deturpar contra alguém. Décimo, não cobiçar nada de teu próximo. Não desejar nada alheio, isso inclui desejar mulher ou homem comprometido, o adultério carnal. Essas leis se baseiam no amor, e formaram a base da pregação dos verdadeiros profetas do Pai, e eles perduraram até a vinda do Messias, a lei que o Messias veio cumprir, que além de as cumprir ainda as resumiu em 2, amor ao Pai e ao próximo. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E o Messias disse-lhe, amarás o Pai de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Quem tem amor ao próximo automaticamente cumpre todos os 10 mandamentos, pois ela não irá matar, roubar, destruir, adulterar, etc., pois estará cheia do Espírito do Pai. Veja que Moisés, assim que recebe os mandamentos, imediatamente descumpre o 6º, de não matar, ordenando a morte de cerca de 3.000 pessoas. Israel, portanto, nunca deixaria seu povo colocá-los em prática, já que assim se tornariam do Pai e por isso decide escondê-los dentro da arca. Tal arca foi elaborada por Israel à semelhança da arca de Anubis, utilizada na cultura egípcia, e segundo ele,
deveria ser guardada dentro de um tabernáculo, assim como no Egito as imagens dos deuses eram guardadas em tabernáculos, onde eram acessados somente pelos sacerdotes. Israel, seguindo o mesmo princípio, faz o mesmo com a arca. Ela ainda possuía 2 querubins em sua tampa, o que viola o segundo mandamento de não fazer imagens e esculturas, assim como a serpente de bronze erguida no deserto. O termo querubim se refere a anjos caídos, assim como serafins e arcanjos, pois entre eles existe uma hierarquia, do mais fraco ao mais forte, diferente dos anjos do Pai que são iguais entre si, todos são irmãos, sem distinção de classes, como ocorre com os caídos. E esses querubins representam os caídos que guardavam a arca, a qual ninguém podia se aproximar ou tocar, caso contrário era sumariamente morto, assim como ocorreu com Uzias ao tentar tocar na arca. Assim, Israel impediria que seu povo seguisse os mandamentos do Pai e em seu lugar estabelece suas próprias leis, as 613 leis de Moisés. Essas leis foram criadas por Israel, baseada na lei do talião, ou lei de Hammurabi, onde o infrator era punido na mesma intensidade a quem infligiu o dano, por isso é chamada olho por olho, dente por dente. Foram tantas as leis criadas por Israel que elas ocupam 2 livros inteiros do Antigo Testamento, o Levítico e o Deuteronômio, e são a base da Torá, bem como o sistema ético e moral do judaísmo. Entre as leis existem as que são punidas com a morte, como matar por apedrejamento, por espada e enforcamento. Haviam leis referentes à impureza, o que tornava a pessoa impura, a qual deveria ser afastada do povo até sua purificação, e nem mesmo devia ser tocada, como mulheres em período de fluxo, pessoas com lepra ou que tenha tocado em algum morto, o consumo de certos alimentos como carne de porco e até mesmo mulheres que deram à luz. Onde se der à luz uma menina ficará mais impura que um menino. Além disso, várias leis tinham um caráter racista, fazendo acepção de pessoas, com punição e exclusão da mesma, como a lei que proibia qualquer pessoa com alguma deformidade de se oferecer aos trabalhos do sacerdócio. Havia até mesmo leis referentes aos escravos, como a lei que puniria a quem matasse seu escravo por espancamento, mas caso o escravo sobrevivesse seu dono não seria punido. Entre as leis mais bizarras havia referente ao abuso, onde tanto o abusador como a mulher seriam mortos, caso a mulher não gritasse. Também havia a lei que ordenava matar o próprio filho, caso fosse desobediente, beberrão e comilão. Outra lei bizarra ordena que entre as armas dos israelitas houvesse sempre uma pá, a fim de enterrar os excrementos das pessoas no acampamento, pois Deus andava por ele durante a noite, e não poderia ver ou pisar nas fezes. São as mais variadas leis criadas por Israel, as quais levavam somente à morte e pecado. Israel descumpre assim o 7º mandamento, o de não adulterar, trocando a verdade por mentira. Além disso adulterou o 4º mandamento, referente ao sábado. O verdadeiro sábado descrito no mandamento se refere ao 7º dia no reino, ou milênio do Messias, onde todos os salvos e os anjos se reunirão com o Pai. Por isso que o mandamento original diz para lembrar do sábado para o santificar, ou seja, para lembrarmos do reino do Messias, para estarmos em santidade e assim participar do reino do Messias. E disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Veja que o Messias diz claramente aos fariseus quando questionado por descumprir o sábado, e ele responde, que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado, que o sábado, seu reinado, foi feito para o homem, os salvos e não que os homens foram feitos para guardar o sábado mundano. Mas Israel, sabendo disso, altera o mandamento para o sábado terreno, o dia semanal, obrigando seu povo a guardar um dia, com punição de morte para quem o descumprisse. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. E os que o acharam apanhando lenha o trouxeram a Moisés e a Arão, e a toda a congregação. Disse, pois, o Senhor a Moisés: certamente morrerá aquele homem, toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Então toda a congregação o tirou para fora do arraial, e o apedrejaram, e morreu, como o Senhor ordenara a Moisés. Sendo Israel o pai da mentira, logo ele altera a verdade por mentira, e faz com que todos sigam a mentira, de que se deve guardar um dia semanal,
sendo uma mentira seguida por muitas seitas religiosas até os dias de hoje. Entre as leis de Moisés também havia aquela que causaria a morte do Messias, que se matasse todo aquele que se fizesse filho de Deus, a qual causou a condenação e morte do Messias. Na doutrina judaica não existe a crença de intermediadores, na sua doutrina Deus está diretamente neles, como se eles fossem deuses, e quando o Messias veio a esse mundo revelar o Pai, e por ser o caminho até ele, logo os judeus não creram nele, pois para eles não havia caminho até o Deus que eles criam. E quando o Messias se proclamou como filho do Altíssimo, os judeus consideraram como blasfêmia, mas como se somos filhos do Pai, criação dele. Mas segundo a doutrina judaica não existe isso, você é seu próprio Deus e não filho dele, por isso o condenaram à morte. Por isso Moisés, amando de Israel, escreveu tal lei, para que assim quando o Messias viesse a este mundo fosse morto, pois Israel doutrinou seu povo desde Moisés a crença de que não haveria intermediadores entre Deus e seu povo, a não ser sua lei, a qual deveria ser seguida à risca, onde os judeus tinham a lei como sendo a salvação. Por isso não creram no Messias, já que ele veio anular tais leis de morte e pecado e proclamar a lei de vida do Pai, o amor ao próximo. Além disso, o Messias se utiliza desta mesma lei para se revelar aos judeus, mas estes, por terem o entendimento cegado, não entenderam. Não julgueis que vos hei de acusar diante do Pai, a quem vos acusa Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Pois se cresceis em Moisés, certamente creríeis em mim, porque ele escreveu a meu respeito. Os religiosos creem que nessa passagem o Messias estava justificando Moisés, que tal seria um profeta do Pai, mas na realidade o Messias estava justificando o plano de Israel de o matar, por meio da lei de Moisés, o qual havia escrito a seu respeito, que ele é filho do Pai, e que seria morto através de sua falsa lei. Por isso ele diz aos fariseus, que Moisés escreveu a seu respeito. Como o Pai ordenaria uma lei para matar seu próprio filho? Quem proclamou tal lei foi Israel, o qual desde sua queda do reino almejava matar o Messias e por isso elabora tal plano. Veja também que o Messias adverte aos judeus que Moisés os acusarão diante do Pai, fazendo referência ao grande e único acusador diante do Pai, o próprio Satanás Israel. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o Diabo, e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu, que dizia: Agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Pai, e o poder do seu Filho, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Pai os acusava de dia e de noite. Além disso, Israel também escreveu outra lei para que matasse profetas que fossem contra sua palavra. Assim, por meio dessa lei, todos os verdadeiros profetas do Pai foram assassinados, já que pregavam a verdade contra o falso Deus e suas doutrinas. O profeta que tiver a audácia de proferir em meu nome uma palavra que eu lhe não mandei dizer, ou que se atrever a falar em nome de outros deuses, será morto. Tudo foi premeditado por Israel. Ele doutrinou fortemente seu povo a seguir suas leis de morte e pecado, as quais também foram escritas em pedras, mas diferentemente da verdadeira lei do Pai, que foi ocultada, estas foram deixadas à mostra de todo o povo. E Josué escreveu estas palavras da lei de Deus, e tomou uma grande pedra, e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. E disse Josué a todo o povo: Eis que esta pedra nos será por testemunho, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem falado, e também será testemunho contra vós, para que não mentais a vosso Deus. Ainda segundo a lei de Moisés, Deus deveria ser temido, diferente do Pai que deve ser amado, já que Israel era um Deus opressor, tanto que ele determinou várias maldições aos que desobedecessem às suas leis, incluindo enfermidades, morte, humilhações, fome e tantas outras maldições. Se não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas estas maldições, e te alcançarão, de maldito serás tu na cidade, e maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra. E as crias das tuas vacas, e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares, e maldito serás ao saíres.
O Senhor te ferirá com as úlceras do Egito, com tumores, e com sarna, e com coceira, de que não possas curar-te. O Senhor te ferirá com loucura, e com cegueira, e com pasmo de coração, e apalparás ao meio-dia, como o cego apalpa na escuridão, e não prosperarás nos teus caminhos, porém somente serás oprimido e roubado todos os dias, e não haverá quem te salve. Moisés até obrigou o povo a recitar tais maldições, conhecidas como as 12 maldições, para representar cada tribo de Israel e assim obedecerem cegamente a seu Deus. Já o Messias agiu ao oposto, ele abençoou a todos em seu discurso perante o povo, a chamada bem-aventurança, o que deu início à sua pregação, demonstrando assim, que ele ao contrário de Moisés, que estava doutrinando através do medo e morte, ele por meio do Pai, veio para amar e conduzir a vida. Veja que o Messias descumpriu todas as leis judaicas, a exemplo o apedrejamento da adúltera, que pela lei de Moisés deveria ser morta, mas pela lei do Pai foi salva, graças ao perdão do Messias, o amor ao próximo. Da mesma forma a cura dos leprosos, que segundo a lei de Moisés deveriam ser expulsos da cidade, enquanto o Messias os acolheu e curou. Assim como a mulher que sofria de fluxo menstrual, que segundo a lei de Moisés estava contaminada, nem poderia ser tocada, por tal motivo teve medo de se chegar ao Messias e tocou somente sua capa, mas ele abertamente sabendo do fato chamou a mulher até si e a acolhendo. O Messias ainda curou durante os sábados, o que para os judeus era uma violação da lei. O Messias refutou todas as leis de Moisés, como a lei do juramento, e principalmente a lei do talião de Israel, instaurando em seu lugar o amor e o perdão. Além de descumprir tais leis ele ainda se tornou maldito perante a lei de Moisés, já que ele morreu num madeiro e segundo a lei é maldito todo aquele que morre de condenação num madeiro. Como o pai estabeleceria uma lei que faria seu povo não crer em seu filho, mataria seu filho e ainda por cima o tornaria maldito perante ela? Percebe como é algo totalmente ilógico. Isso porque o Messias não veio cumprir as leis de Moisés, mas sim as leis do Pai, os 10 mandamentos, os quais ele cumpriu fielmente através do amor, a base da lei, ao passo que a lei de Moisés tinha por base o pecado a qual levava à morte. Não cuideis que vim abolir a lei ou os profetas, e não vim abolir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Como se percebe o Messias veio cumprir a lei do Pai e não as 613 leis de Moisés, a quais ele descumpriu, anulou, foi morto por meio dela e ainda se tornou maldito perante tal lei, pois são leis de morte e pecado. Além das inúmeras leis de morte e pecado criadas por Israel, ele ainda criou uma série de normas e ritos referente à sua doutrina, como por exemplo cânticos, sacrifícios e dízimo, além de toda uma cerimônia direcionada à adoração de Israel, a qual era conduzida sempre pelos sacerdotes, todos da tribo de Levi, tribo esta que Israel escolherá exclusivamente para o cargo de sacerdócio e que era chefiado por Arão, o próprio caído Ismael. Israel mandou fabricar vários utensílios para utilização de seus rituais, entre eles candelabros, turíbulos, taças, cinzeiros, vasos e bacias, tudo confeccionado em ouro e prata, assim como a mesa do altar, a qual era de madeira e toda revestida de ouro. Além disso mandou confeccionar vestes sacerdotais, as quais eram constituídas de linho púrpura, toda ornamentada de ouro e com um peitoral chamado efode, um quadrado cravejado de pedras preciosas, ao todo 12 pedras, cada uma representando uma tribo de Israel. Os sacerdotes incorporaram os caídos, por esta razão seus trajes tinham que ser luxuosos, ornados de ouro e pedra preciosas, e tais homens deveriam ter ótima fisionomia, tanto que Israel criou uma lei exclusiva, proibindo qualquer levita deficiente ou com deformidade de se tornar sacerdote. O culto era uma clara invocação de caídos e incorporações, por isso havia tanta preparação ao culto, incluindo uma mistura especial de incenso ordenado por Israel, visando a incorporação dos caídos. Recentemente foi descoberto que tal incenso continha cânhamo, planta que é uma variedade da cannabis, o que causava aos sacerdotes um estado de euforia e desconexão da mente, assim como ocorre com os usuários de entorpecentes, e assim o corpo se torna acessível aos caídos.
Veja que Israel puniu de morte a 2 filhos de Arão, por estes terem oferecido um incenso dito profano, que na realidade não era um incenso alucinógeno ordenado por Israel. Também foi construído um grande tabernáculo, ou templo dedicado a Israel, o qual era coberto de peles de animais e onde se guardava a arca, a qual ficava totalmente isolada e coberta por um véu, e que poderia ser acessada somente uma vez ao ano pelos sacerdotes. E a presença de Israel sempre se manifestava por meio de uma espessa nuvem durante o dia, sobre o tabernáculo, e como um fogo durante a noite. Israel exigia uma série de ritos referente ao culto, como a unção de todos os objetos, do altar e dos sacerdotes, o qual era feito por meio de azeite, ou óleo de unção. Veja que todos esses ritos, utensílios e normas são praticadas até os dias atuais nas religiões. A presença do altar e utensílios de ouros como taças, turíbulos, castiçais, bem como a água e óleo ungido, tudo se derivou dos ritos judaicos, introduzidos por meio de Israel para a sua adoração. Israel exigia um sacrifício diário, o chamado holocausto perpétuo, onde um cordeiro era oferecido pela manhã e outro à tarde. Além disso havia outros sacrifícios referentes à expiação dos pecados ou oferta de sacrifício a Israel, onde eram oferecidos animais sem defeito, desde cordeiros, bodes, bois, aves e sacrifícios incruentos, a chamada oblação, que eram sacrifícios de alimentos, como bolos, azeite e farinha. Os sacrifícios consistiam em se decolar os animais, depois aspergir seu sangue sobre o altar e em seguida desmembrar os mesmos, e em seguida eram queimados sobre o altar em honra ao Senhor. E imolarás o carneiro, e tomarás o seu sangue, e o espalharás sobre o altar ao redor, e partirás o carneiro por suas partes, e lavarás as suas entranhas e as suas pernas, e as porás sobre as suas partes e sobre a sua cabeça. Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar, é um holocausto para o Senhor, cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor. Já o rito de expiação de pecados consistia em se tocar a cabeça do novilho, que segundo a doutrina de Israel os pecados da pessoa eram transferidos para o animal, que então era sacrificado e logo em seguida queimado no altar, e então os pecados eram perdoados. E porá a sua mão sobre a cabeça da oferta da expiação do pecado, e a degolará por oferta pelo pecado, no lugar onde se degola o holocausto. E tirará toda a sua gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico, e o sacerdote a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim o sacerdote por ele fará expiação dos seus pecados que cometeu, e ele será perdoado. Este sacrifício expiatório dos pecados era uma forma de purificação pelos pecados cometidos pelas pessoas. Assim o pecador nunca se arrependeria de suas faltas, nem buscaria o amor ao próximo, já que bastava pecar e matar um animal para se ver redimido. Mais tarde a religião assimilou essa prática de sacrifício de expiação à morte do Messias, como se sua morte no madeiro fosse a representação da expiação dos nossos pecados, mas que na realidade não tem nada a ver com tal prática. O Messias foi jurado de morte por Israel desde sua expulsão do reino, e quando o Messias veio a esse mundo Israel cumpriu sua promessa de o matar, através de sua lei instruída por Moisés, mas para eximir da culpa o povo judeu a religião criou esta falsa narrativa de que sua morte foi para cumprir tal sacrifício expiatório. Esta prática de sacrifício de animais foi criada por Israel, desde Caim, como forma de ameaçar o Messias, pois a intenção de Israel de quando o Messias viesse a esse mundo era de o matar e queimar seu corpo, assim como era feito com as vítimas dos sacrifícios. Por esta razão era um holocausto perpétuo, realizado todos os dias, como forma de ameaçar o Messias constantemente até sua vinda. Também havia um sacrifício destinado diretamente a Azazel, onde um bode era enviado ao deserto, como oferta a Azazel, pois como Israel e Azazel haviam se separado, Israel sempre enviava um sacrifício como forma de apaziguar o mesmo e assim não atacar seu povo, assim como fizera no Egito. Arão lançará a sorte sobre 2 bodes, uma sorte para o Senhor e uma sorte para Azazel. Arão deverá oferecer o bode sobre o qual caiu a sorte para o Senhor, apresentando-o em sacrifício pelo pecado, e o bode, sobre o qual caiu a sorte para Azazel, deverá ser apresentado vivo diante do Senhor, a fim de fazer a expiação sobre ele ser enviado a Azazel no deserto. Bíblias mais recentes excluíram o nome de Azazel, já que como ele astuto escondeu sua identidade, a fim de não ser descoberto,
e assim dominar todo o mundo se passando por falsos ídolos e deuses durante a história. O povo de Israel passou 40 anos no deserto, sendo doutrinado constantemente por Moisés e sua doutrina perversa, razão pela qual o povo israelita se tornou um povo totalmente perverso e mau, praticando todo tipo de pecado e idolatria, ao cultuar seu falso Deus, o próprio diabo, e renegando totalmente os mandamentos do Pai. Oferecestes-me vós sacrifícios e oblações no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes levastes a tenda de vosso Moloque, e o altar das vossas imagens, e Quijum, a estrela do vosso Deus, que fizestes para vós mesmos. Perceba que na profecia o Pai diz claramente que Israel nunca o seguiu, mas que seguiam ao próprio Deus deles, representado pela estrela de 6 pontas, o próprio Israel, o diabo. O pecado de Israel era tamanho que o próprio Pai, através de revelação a um de seus verdadeiros profetas, chamou a Israel de vergonha entre as nações da terra, pois dela surgia todo tipo de pecado, o que desagradava ao Pai, inclusive ao sacrifício de crianças. Irando-me com as obras de vossas mãos, queimando incenso a deuses estranhos na terra do Egito, aonde vós entrastes para lá habitar, para que a vós mesmos vos desarraigueis, e para que sirvais de maldição, e de opróbrio entre todas as nações da terra. Não se humilharam até ao dia de hoje, nem temeram, nem andaram na minha lei, nem nos meus estatutos, que pus diante de vós e diante de vossos pais. Após os 40 anos de permanência no deserto, chegou o momento de Israel entregar a tão sonhada terra prometida a seu povo, mas havia um porém: toda esta terra próspera já havia habitantes, os chamados pelos israelitas de povos pagãos ou gentios, povos considerados pecadores e bestas, que não conheciam o verdadeiro Deus segundo a crença deles. É por isso que o povo judeu sempre teve desprezo pelos demais povos, os considerando animais, cujo único motivo de sua existência é o de servirem como escravos a seus interesses. Israel, como punição à rebeldia do povo na jornada pelo deserto, havia feito com que toda a descendência saída do Egito perecesse, à exceção daqueles que lhe eram servos fiéis, como Josué, e seus filhos agora constituíam uma nova descendência, muito mais submissa e perversa que a de seus pais, já que permaneceram isolados 40 anos no deserto sendo doutrinados à obediência a seu Deus e de que são o povo eleito. Assim essa nova geração ao comando de Moisés invade e destrói todas as cidades pertencentes a tal terra prometida. Moisés ordena a morte de homens, mulheres, crianças e até animais, já que para eles tal povo eram pecadores, pagãos, inferiores, bestas, assim como seu Deus instruiu. Moisés em dado momento até se enfurece porque seu exército havia poupado mulheres, e ele ferozmente ordena que todos sejam mortos, exceto as meninas virgens, ou seja, crianças, as quais seriam usadas como escravas sexuais. E Moisés, irado contra os generais do exército, os chefes de milhares e os chefes de centenas que voltavam da batalha, disse-lhes: o que é isso? Deixastes com vida todas essas mulheres? Agora, pois, matai todo homem entre as crianças, e matai toda a mulher que conheceu algum homem, deitando-se com ele. Porém, todas as meninas que não conheceram algum homem, deitando-se com ele, deixai-as viver para vós. Uma verdadeira barbaridade. Imagine você tendo sua casa invadida, saqueada, sua mulher, filho, e você sendo mortos, mas sua filha sendo sequestrada, tudo a mando de um falso Deus, o qual te considera inferior, pecador, gentil, ao passo que estes invasores, ladrões e assassinos são tidos como o povo santo, eleito, o povo de Deus. É por isso que a religião cega o entendimento e escraviza as pessoas, pois a mesma passa a idolatrar homens sanguinários, bem como um falso Deus, cujo único mandamento era matar, roubar e destruir. O ladrão não vem senão para furtar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e para que a tenham em abundância. Moisés foi um homem perverso, o pior que já esteve nesta terra, e foi fiel até sua morte a Israel, razão pela qual mesmo disputou seu corpo, assim que veio a falecer, pois o intento de Israel era o de continuar a utilizar o corpo de Moisés para se manifestar nesse mundo físico.
Nunca se soube a localização ou a tumba onde Moisés foi sepultado, isto porque ele nunca foi sepultado, já que seu corpo foi tomado por Israel, e ele sempre o utilizava quando necessitava se manifestar a esse mundo físico, assim como ele se apresentou ao Messias durante a transfiguração. O Messias durante a transfiguração quis mostrar a seus discípulos que estava constantemente sendo perseguido e ameaçado por Satanás e demais caídos, razão pela qual chamou 3 de seus discípulos, número de testemunhas segundo a tradição da época, e perante eles fez com que suas visões fossem abertas, vendo assim o corpo de Moisés com Israel o possuindo, e Elias, com Ismael o possuindo, ambos o ameaçando de morte caso entrasse em Jerusalém. E durante sua vida Moisés matou, roubou, destruiu e alterou os mandamentos, além é claro de perverter toda uma nação e incontáveis povos até os dias de hoje, por meio de suas doutrinas diabólicas e pecadoras, e por tal motivo ele será o acusador durante o julgamento final, acusando todos aqueles que seguiram sua falsa doutrina de morte e pecado, e caindo assim na condenação.